Oi, eu de novo. Muito se fala sobre passagem por madeira, mas será que esse termo está realmente claro? A principal função da madeira, pasme, nem sempre é agregar aromas e sabores. Fica aqui comigo para a gente esclarecer isso. Eu vou te falar 3 efeitos da madeira no vinho. O primeiro é maciez. A madeira é capaz de quebrar a dureza que alguns vinhos têm. Além disso, ela agrega um tom de cor mais potente e brilhante ao vinho. Número 2, aromas e sabores. Mas aqui a gente encontra muitos poréns. Isso depende muito da idade da madeira. Quanto mais nova, mais intensos serão os aromas e sabores que ela vai agregar, o grau de tosta da madeira, o tamanho do barril. Quanto menor o barril, mais contato o vinho vai ter com ele e mais ela vai agregar também. E o tipo de madeira. E número 3, taninos. As uvas naturalmente têm mais ou menos taninos, depende da uva. E aí, as uvas que têm menos taninos conseguem agregar mais, e as uvas que têm mais taninos potencializam essa característica nos seus vinhos. Eu preciso fazer um parênteses importante aqui. Poucos vinhos brancos e rosés passam por madeira. E quando passam, normalmente é por menos tempo do que os tintos. Existem sim as exceções, mas por enquanto, nesse vídeo, vamos considerar essas características que eu estou falando para os vinhos tintos. Bora! Além dos recipientes de madeira, os produtores têm a opção de vinificar o vinho em tanques de inox, cimento e até ânforas, que são uns recipientes de barro que eram muito usados antigamente, lá quando o pessoal começou a fazer vinho. E agora, de uns anos para cá, alguns produtores têm voltado a usar ânforas, estão testando as ânforas nos seus vinhos. A principal diferença entre esses recipientes é o poder de interferência que eles têm sobre o vinho. E nesse caso, a madeira tem um poder importantíssimo. Ela permite uma microoxigenação ao vinho. Eu já vou te explicar isso, mas antes, curte aí se você estiver gostando. Essa microoxigenação auxilia o processo evolutivo do vinho. E isso é muito benéfico para ele. Existem mais de 250 tipos de carvalho no mundo. Mas para os vinhos, os mais clássicos e mais utilizados são o carvalho francês e o carvalho americano. A diferença entre eles são os aromas e sabores que eles agregam aos vinhos. Enquanto o carvalho francês agrega mais notas de especiarias, como cravo e tabaco, o carvalho americano agrega notas mais adocicadas, como baunilha e coco. Eu preciso falar nesse vídeo sobre uma prática que está sendo cada vez mais comum no mundo do vinho, que é o uso de lascas de madeira. Essas lascas de madeira são literalmente lascas de madeira. É como se fossem os barris triturados que a gente pega. Os produtores pegam certa quantidade e colocam no vinho que está sendo vinificado, normalmente em tanque de inox. É uma prática muito mais barata do que colocar o vinho em um barril de madeira. Esse processo normalmente é utilizado para vinhos de larga escala e as lascas só agregam mesmo em aromas e sabores. Elas não são capazes de agregar muito naqueles outros termos que a gente falou antes. Agora eu tenho 3 coisas muito importantes para te falar antes de concluir esse vídeo. A primeira é, cuidado. Não entenda que o vinho com passagem por madeira é melhor do que aquele que não passa por madeira. Essa questão é principalmente de gosto pessoal. A segunda é, se inscreve aí no canal para a gente continuar falando de vinho. E a terceira é, que fique claro que os produtores nem sempre usam a madeira somente com a intenção de agregar aqueles aromas e sabores que a gente conhece e que eu citei aqui um pouco antes. Inclusive, algumas denominações de origem proíbem o uso da madeira nova para evitar o sabor e o aroma excessivo que ela agrega no vinho. Todo esse vídeo foi com a intenção de te fazer entender que a madeira tem várias funções. E não precisa tomar cuidado quando você quiser falar: nossa, estou sentindo uma nota amadeirada nesse vinho. Tudo bem, você pode estar sentindo e não tem nada de errado nisso. Mas não é só para isso que a madeira serve. A madeira tem grande e relevante importância no mundo do vinho. Do mais, bora ser feliz com os nossos vinhos e até o próximo vídeo.